Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero falar sobre um movimento que tem mexido com algumas empresas do mercado financeiro, que a gente analisa, cuida, etc., acompanha, né? Que foram a Vamos e a Simpar. A Vamos é uma das controladas do grupo Simpar, uma das controladas da holding. A gente teve um anúncio recente, nas últimas horas, em que a parte de concessionárias da Vamos deveria ser incorporada dentro de uma nova companhia que agregaria também a parte da Automob, que é controlada hoje diretamente da Simpar, tá? Vou falar um pouquinho sobre essa estrutura, vou falar um pouquinho sobre a Vamos, pegar alguns indicadores financeiros dela junto ao Status Invest e trazer para vocês, tá? Além da informação, uma análise, claro. Antes de começar esse vídeo, queria convidar você a se inscrever no canal, deixar um like, colocar nos comentários se você é acionista da Vamos, se você é acionista Simpar, se você não é acionista nenhuma das duas, se é acionista das duas, quero saber de você, tá? Coloca nos comentários e não deixa de utilizar, caso você não seja assinante e queira ficar por dentro das nossas opiniões, qual que é o nosso preço teto para cada um dos ativos, qual que é a nossa recomendação, o que você deveria fazer. No Suno Trial, tá? A gente tem um Suno Trial por R$1, em que você pode testar Suno por um período, pagando apenas R$1, e depois desse período você pode cancelar, é bem tranquilo, tá certo? Então, vale muito a pena, o link vai estar na descrição, não deixe de aproveitar. E aí, direto e reto para o assunto, inclusive, compartilhar aqui, trazer para vocês até o Status Invest, a gente tem a Vamos, tanto a Vamos quanto a Simpar subindo no dia de hoje, né? Simpar subindo um pouquinho mais, subindo próximo de 4,37%, né? Enquanto a Vamos está subindo próximo de 1,7%. A Vamos trazer assim um panorama geral, tá? Para colocar todo mundo na mesma base, para ser um vídeo bem didático, que você não precisa sair correndo atrás de outras informações, tá? A Vamos hoje, ela é uma das controladas do grupo Simpar. Isso a gente consegue ver aqui embaixo, regularmente, dentro da estrutura acionária da companhia, tá? Então, dentro da estrutura acionária, a gente vê que Simpar tem 68% da Vamos. É a controladora da Vamos. Dentro da Simpar, existia uma outra empresa, que era a Automob, e ela era focada em concessionária de veículos. Então, perfeito. Tá aí, ok. A Vamos hoje, a companhia Vamos 3, ela atua em 3 grandes áreas, né? Você tem a área de locação, que é o core da companhia, locação de caminhões, máquinas, equipamento, principalmente ligado à máquina agrícola. Você tem a Vamos concessionária, em que ela compra esse caminhão e vende esse caminhão, né? E você tem, fazendo essa parte de concessionária, você tem a parte de customização, industrialização de alguns aspectos ligados a caminhões, tá certo? Então, ela faz uma customização dos caminhões, principalmente por conta dos seus clientes, principalmente por conta do tamanho, principalmente por conta da escala, né? O que deve acontecer nessa operação? Basicamente, o que a gente deve ver nessa operação é que a Vamos, ela deve se dividir, o que hoje a Vamos, grupo como um todo, ela deve se dividir em 2 grandes grupos. Vamos locação e Vamos concessionária. Então, o business concessionária vai para Vamos concessionária e o business locação vai se manter como Vamos locação. Existe uma dúvida dos investidores até o momento acerca da concessionária de seminovos, né? Porque o que acontece? A Vamos, ela compra um caminhão e esse caminhão ele é direcionado para locação. Essa locação pode durar em média uns 5 anos, tá? Um médio prazo aí. E depois desse período, a Vamos, ela tende a vender esse caminhão dentro da Vamos Seminovo, uma concessionária de seminovos. Esse Vamos Seminovo, ele deve se manter embaixo do guarda-chuva da Vamos Locação, porque faz parte da atividade de locação, né? A concessionária, por outro lado, de carros zeros, etc., deve se manter como concessionária. Então, você vai ter esses 2 grupos apartados, por assim dizer. O grupo de concessionária, ele deve ser direcionado junto ao Automob. Você deve ter aí, basicamente, a Vamos concessionária comprando uma participação dentro da Automob por próximo de 1 bi de reais, e aí eu tenho aqui os números certinhos, cerca de 35,5% da participação da Automob deverá ser comprada pela Vamos
e posteriormente a isso, a Automob é incorporada na Vamos, e aí os acionistas da Automob ganham participação dentro da Vamos concessionária. E aí você tem duas empresas listadas, você tem a empresa Vamos 3, que seria propriamente de locação, e a Vamos concessionária, que a gente não sabe o ticker, não sabe o nome ainda, né? Mas que adicionaria esses dois nomes. Tanto Automob, que é mais ligada a carros, né, uma das principais concessionárias do Brasil, um segmento totalmente fragmentado, como também a Vamos na parte de concessionária, né, que daí estaria mais ligada a caminhões, acho que fecha o modelo de negócio, tapa todas as frentes que haveria para ser tapadas, e aí você tem um ecossistema ainda mais robusto dentro do grupo Simpar. Na minha visão, positivo. Por quê? Porque você acaba por permitir que as empresas foquem no core business dela. Vocês acabam por permitir que você tenha um direcionamento bastante grande da equipe, você tenha uma expertise mais focada naquilo que você faz melhor, né? Vamos locação, e aí a Vamos concessionária com Automob, concessionárias, tá? Então, eu acho que é positivo, o mercado também tem visto isso, além de uma questão da possível redução de alavancagem, que pode ser visto como positivo, principalmente por conta desse momento da alta de juros, tá? Então, é esse o movimento, ele pode se concluir até 2024, vai depender de várias votações, e eu vou trazer para vocês, então, acompanhe esse canal, se inscreva se você não é inscrito para acompanhar, ligue o sininho, e aí você vai conseguir acompanhar todos esses movimentos e a minha leitura sobre os fatos. Tá? Além de trazer esse aspecto, que foi o principal comunicado que a gente teve no mercado recente, eu também queria trazer alguns dados interessantes sobre a Vamos. Tá? Porque me parece que é uma empresa rara no Brasil. E por que rara, João? 3 fatores fazem ela ser rara. Tá? O primeiro é que ela é uma empresa que tem um crescimento muito forte. Né? Qual empresa tem um CAGR de crescimento de receita nos últimos 5 anos de 45%? Qual empresa tem um CAGR de lucro de 5%? De 45% nos últimos 5 anos, né? 41%, perdão. Então, você tem uma empresa que cresce muito, com uma rentabilidade muito interessante. Quando a gente pega a rentabilidade média da Vamos, pelo menos nos últimos 3 anos, a gente está falando de próximo de 13%. Quando a gente alavanca isso, mais próximo de 15%. Então, ela é uma companhia que tem uma rentabilidade de duplo dígito. Então, esse é o segundo fato interessante. E, para finalizar, um valuation bem descontado. Múltiplo PL de 11,5 vezes. Tá? Bem abaixo do que a gente tem como média histórica, uma média aí de 19 vezes. Né? Quando a gente pega o múltiplo projetado, a gente está falando em 9 vezes lucro para 2024. Tá? Para uma companhia que tende a crescer e cresce muito, cresce 45% ao ano nos últimos 5 anos. Na minha visão, esse crescimento deve decair ao longo do tempo, deve chegar mais próximo de 20%, 15% a 20% quando a gente olha a longo prazo. Ainda assim, é um crescimento muito forte. Para uma empresa que negocia um PL de 9 vezes, muito barato. E essa questão da empresa estar tão descontada faz com que até o seu dividend yield seja interessante. Ela está com um dividend yield próximo de 4,8%, que é um yield bastante alto para uma empresa de crescimento. Tá? Então, chama atenção. Né? Com certeza, chama atenção. E só para finalizar, por que o mercado tem aberto esse espaço? Né? Até a gente consegue olhar a avaliação dos analistas. Grande parte está com compra forte, com alvo assim, upside de quase 100%. Mas o que chama atenção e preocupa o mercado é a parte do endividamento. Então perceba que o endividamento da companhia está um pouquinho mais elevado do que é padrão no mercado. Né? Em geral, o padrão no mercado é uma dívida líquida sobre PL de 1 vez, ou menos do que isso, de uma dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes, ou menos do que isso. Então, vamos ter um endividamento um pouquinho superior ao que a gente teria numa empresa padrão no mercado. Entretanto, tem um ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, que é o seguinte. A Vamos, o que acontece? Ela aloca caminhões. Então, ela tem que comprar esse caminhão. No momento da compra, ela pega a dívida, e aí já aparece o balanço, e ela aloca esse caminhão pelos próximos 5 anos, ou 4 anos, ou dependendo do contrato, tá? Mas é para simplificar 5 anos. Então, perceba que você pega a dívida primeiro e depois começa a gerar resultado. Então, esse endividamento, ele é basicamente casado. E por conta disso, com o resultado, tá? E aí você tem, além da questão de ter uma correlação bastante grande, você tem ativos líquidos.
né? Tem caminhões que no final do dia você pode vender esse caminhão. Então, a gente está bastante tranquilo, eu pelo menos estou bastante tranquilo em relação ao endividamento da Vamos. Não é algo que me preocupa, tá certo? Quero saber a opinião de você, coloca nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreve no canal.